Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa, lembramos a morte do Senhor Jesus. O santo, justo Filho de Deus é levado à morte por causa dos nossos pecados. Ele foi traído, preso, sofreu um julgamento cruel, foi cuspido, zombado e, por fim, condenado à humilhante morte, a morte de cruz. Seu sofrimento é indescritível e nenhum ser humano poderia suportar a não ser Jesus, o Filho de Deus. E tudo isso ele demonstra claramente que é devido à compaixão da qual ele tem pela humanidade e pelo ser humano. Não se sabe ao certo quem é o autor da carta aos Hebreus. O que sabemos é que o objetivo do autor é mostrar Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio a este mundo para, com o seu sacrifício, salvar a humanidade. Por isso, o autor desta carta quer fortalecer a fé dos seus leitores que passavam também por momentos difíceis, momentos de temores, momentos de sofrimento e também corriam o risco de vacilar, cair na fé, cair no desânimo e abandonar a sua fé e o Senhor Jesus. Além disso, o objetivo da Epístola aos Hebreus é advertir e animar uma ou mais congregações formadas basicamente por antigos seguidores do judaísmo, pessoas que se converteram ao cristianismo e agora estavam passando por momentos difíceis porque esperavam que Jesus viesse para restaurar uma nação terrena e não foi o que aconteceu e agora ele havia morrido. E com isso, o autor tinha medo de que muitos desses iriam abandonar a fé no Senhor Jesus, iriam voltar aos costumes e tradições judaicas. Isso trouxe como consequência perseguição religiosa, raciais e política. E por isso, o autor da carta aos Hebreus reafirma que a revelação de Deus, através dos profetas do Antigo Testamento, para Jesus, e aponta para Jesus e adverte os cristãos hebreus para não voltar atrás, para não abandonar a sua fé, mas mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de momentos difíceis, mesmo diante de perseguição, que eles deveriam continuar firmes na fé no Senhor Jesus. E por isso o texto que escolhemos fala deste grande sacerdote, o sacerdote Jesus, a nova aliança que acontece com o Senhor Jesus, porque o autor coloca Cristo e sua obra acima de todos os personagens do Antigo Testamento, profetas, anjos, anciãos, sumos sacerdotes. Jesus está à frente de todos estes. As leis cerimoniais que prescreviam uma série de sacrifícios que os sacerdotes faziam em benefício do povo era incompleto e era passageiro, porque eles apontavam para o grande sumo sacerdote que viria e faria um sacrifício uma única vez e daria a sua vida em favor da humanidade. E este sumo sacerdote é exatamente Jesus Cristo. E é nele que se firma a nossa fé, é nele que se firma a nossa confissão, todos os dias, também em momentos difíceis como estamos passando, não somente aqui, mas no mundo inteiro. É nessas horas que precisamos firmarmos nesta confissão e sabermos que Jesus continua guiando, dirigindo o mundo e de uma maneira muito especial, cuidando daqueles que são seus. Por isso não podemos fraquejar, não podemos desanimar, precisamos continuar firmes, mesmo passando por essa grande epidemia que tem abalado o mundo inteiro. A função principal do sacerdote era apresentar o sacrifício de sangue e de outras ofertas diante de Deus e entrar uma vez por ano no Santo dos Santos. Mas todas estas coisas
eram apenas sombra daquilo que iria acontecer mais tarde, quando Jesus viesse a este mundo para fazer e cumprir a sua obra. As fraquezas humanas pelas quais o sacerdote oferecia sacrifícios são consequências do pecado e se caracterizam por dor, canseira, medo e todas as demais limitações do ser humano, porque somos limitados. A tudo isto Cristo se submete e também vai passar, mas com uma diferença: ele era santo e continuou santo, ele jamais cometeu pecado, porque ele era e é Deus. E ali está a grande diferença entre o sacerdócio de Jesus e os sacerdotes do Antigo Testamento. O aspecto do compadecer-se está presente de forma muito clara no sacrifício de Cristo. No final da sua vida, lá na cruz, ele intercede em favor daqueles que o mataram. Ele ora em favor daqueles que o mataram. E o Evangelho de hoje nos diz a preocupação, a compaixão que Jesus tinha com a sua mãe. E aí ele diz ao discípulo amado João: olha, João, cuida desta senhora, minha mãe, porque eu não estarei mais com ela. Vejam o cuidado e a compaixão da qual Jesus teve por aqueles que o crucificaram e por sua mãe, que agora não tinha mais aquele filho amado que o cuidava e o acompanhava. Prova desta imensa compaixão de Jesus é a sua entrega total, passando pela morte mais horrível da época, a morte de cruz. Portanto, o texto de Hebreus exatamente nos leva a refletir sobre Jesus se compadece de nós. Sim, Jesus se compadece de nós. Ele não precisava ser humilhado, ele não precisava passar pela morte, mas ele morreu por causa do meu pecado, por causa do teu pecado, porque ele se compadece de nós. Será que nós confiamos que Jesus se compadece de nós? Precisamos reconhecer que nem sempre confiamos que Jesus se compadece de nós. E por que isso acontece? Porque ao invés de confiarmos na palavra de Deus, que nos fala claramente que Jesus se compadece de nós, nós passamos a confiar em revelações humanas, na palavra de pessoas, ou em sonhos de pessoas, em visões, previsões místicas, daqueles que, fora da palavra de Deus, prometem e oferecem uma falsa tranquilidade e uma falsa paz. Nós também demonstramos que não confiamos que Jesus se compadece de nós, quando duvidamos que Deus é misericordioso para nos ajudar nas necessidades materiais. Também quando passamos por momentos difíceis na vida, Jesus continua sendo misericordioso. Também diante desta grande epidemia, também Ele continua sendo misericordioso diante de todas as dificuldades, mas com certeza Deus tem coisas importantes a nos mostrar. E especialmente em momentos difíceis, onde o mundo parou, e o mundo precisa olhar para o alto e dizer: quem manda neste mundo é o Deus misericordioso, que deu a vida de seu Filho Jesus para salvar a humanidade. Quantas e quantas vezes vacilamos nesse momento de epidemia? Quantas vezes talvez nós perguntamos por que Deus permite? Por que Deus permite? Por que tudo isto? Dificuldades, desemprego, quarentena, daqui a pouco pode faltar comida, daqui a pouco pode faltar. Esta é a preocupação. Por fim, nós não confiamos que Jesus se compadece de nós quando não reconhecemos as nossas próprias fraquezas. Nós somos seres humanos pecadores, falhos, que diariamente cometemos pecados, que precisamos bater no peito e dizer: ó Jesus, tem compaixão de mim, pecador. Tem compaixão de mim, pecador. Todas estas coisas e outras semelhantes nos mostram que nós não confiamos que Jesus se compadece de nós.
E se não confiamos que Jesus se compadece de nós, então estamos duvidando dele, estamos duvidando da sua palavra. Essas atitudes nos afastam de Deus, nos tornam merecedores do seu castigo já aqui neste mundo e a condenação eterna. E por isso o texto de Hebreus diz que Jesus se compadece de nós. E Ele não quer que nós nos afastamos e que sejamos condenados. E por causa disso Ele veio ao mundo como nosso grande sumo sacerdote, onde ofereceu um sacrifício, e este sacrifício valeu para todo sempre, onde Ele deu a sua vida. Ele ofereceu-se em sacrifício na cruz, e com isto Ele nos conquistou perdão, Ele nos conquistou salvação, Ele fez uma nova aliança, e a partir da morte e ressurreição de Jesus, vivemos sobre essa nova aliança. Jesus deu demonstração clara de que se compadece de nós, quando sofreu e morreu por nós, pregado numa cruz. E o texto de Isaías, da qual sempre lemos na Sexta-feira Santa, que é o texto do Antigo Testamento, onde narra aquilo que iria acontecer com Jesus 600 anos depois, porque Isaías viveu 600 anos antes de Jesus, e ele aponta lá para frente e diz: assim irá acontecer com o Senhor Jesus. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades, levou sobre si o nosso castigo, as nossas dores, as nossas doenças, foi desprezado, rejeitado, foi oprimido, foi humilhado, como cordeiro mudo, foi levado a matadouro, e como ovelha muda, ele não abriu a sua boca, e pelos seus ferimentos nós fomos sarados. Aí está a compaixão do Senhor Jesus. Ele passou por tudo isso. E por quê? Para nos salvar, para nos dar a salvação, para sarar a nossa ferida que estava nos levando à morte, que é o pecado. Como se não bastasse essas provas que Jesus se compadeceu de nós, ele ainda foi tentado pelo diabo, mas ele venceu o diabo, mostrando que ele é santo e todo-poderoso, e por isso ele também se oferece a nos ajudar para que nós também vençamos as tentações. Quantas e quantas vezes somos tentados? E Jesus exatamente usou a espada do Espírito, está escrito. Quando somos tentados, precisamos olhar para o exemplo do Senhor Jesus e usar a palavra. E a palavra, exatamente, ela serve como defesa e como ataque. Precisamos usar a palavra para nos defender. Jesus prometeu ser compassivo, misericordioso e ajudar sempre quando nós precisamos. E Ele nos fortalece, e nos fortalece pela sua palavra. Nos fortalece através dos sacramentos, Santa Ceia e batismo, para que nós estejamos fortalecidos, para que nós não venhamos a desanimar diante de dificuldades, não venhamos a vacilar, não venhamos a perder a coisa mais importante da qual temos, que é a nossa fé no Senhor Jesus. Este era o medo do autor da carta aos Hebreus. Será que eles vão perder a fé? Será que eles vão abandonar? Será que eles vão voltar ao costume judaico antigo? Sim, tendo Jesus como grande sumo sacerdote que se compadece de nós, vamos nos aproximar dele com confiança, junto ao trono da graça de Deus, para ali recebermos misericórdia, ali recebermos ajuda, ali recebermos amparo e consolo. E firmados nesta verdade, vamos viver consolados e animados, confiando que Jesus se compadece de nós também neste momento tão difícil, irmãos e irmãs. Também nesses momentos Ele tem compaixão de nós. Ele sempre está diante de nós, dizendo: vinde a mim, entrega as tuas preocupações, os teus anseios, o dia de amanhã, entrega nas minhas mãos, confia em mim e o mais eu irei fazer. Por isso, irmãos e irmãs,
em Cristo Jesus, hoje é um dia especial para o mundo refletir. Olhar para a cruz é, sem dúvida, algo especial. Jesus sofreu, ele morreu. Poderíamos logo emendar, mas ele não está na cruz, por isso temos a cruz vazia. Sim, a ressurreição é o grande fato da notícia que nós celebramos no domingo de Páscoa. Esta é a grande mensagem da história da Semana Santa. Não termina com a sexta-feira da Paixão, mas termina com o domingo de Páscoa. Mas ressurreição não pode ignorar sofrimento e morte. Jesus sofreu, e como sofreu? Ele morreu. Sua dor e sua morte deixaram a todos perplexos, nem se sabia o que dizer. Os discípulos não sabiam o que dizer. Os seguidores de Jesus não sabiam o que dizer. O oficial do exército romano, que estava em frente à cruz, vendo Jesus gritar e vendo Jesus morrer daquele modo, ele disse: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Hoje não só lembramos da cruz e do sofrimento, mas também da vitória, encaminhando-nos para a grande festa cristã, para a Páscoa, a festa da vida, a festa e a celebração da vitória sobre a morte. E por isso diz o apóstolo Paulo: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Que Deus nos abençoe nesta sexta-feira santa, para que ao meditarmos no grande ato do amor realizado por Jesus, tenhamos a nossa fé fortalecida e nos sintamos animados a realizar todas aquelas obras que o Senhor espera de seus filhos aqui neste mundo, como demonstração clara de nosso amor para com aquele que primeiro nos amou e que plenamente nos salvou, que foi o Senhor Jesus Cristo. É isto que lembramos no dia de hoje. Mas a obra do Senhor continua. Vamos realizar a obra da qual Cristo confiou a nós e a sua igreja. Antes dele subir aos céus, lá no dia da ascensão, 40 dias depois da sua ressurreição, ele disse e ordenou à sua igreja: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Também nesse momento tão difícil, é hora de nós levarmos a mensagem que consola, que é a mensagem do Cristo vivo. Que possamos ser instrumentos de Deus nesse momento tão difícil, quando as pessoas agora têm tempo, quando as pessoas estão em quarentena em seus lares, muitas vezes sem saber o que fazer. Se não podemos estar lá, podemos em oração, ser instrumento de Deus para fazer a nossa missão, levar Cristo para todos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conserve firmes na fé, também nesse momento tão difícil. E que ao passar por todas essas dificuldades dessa epidemia, possamos ser fortalecidos, fazendo a obra do Senhor Jesus, levando a mensagem da salvação, levando o amor, o consolo de Cristo ao mundo. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre.